estudantes, professoras da educação de jovens e adultos, como vocês estão? Espero que bem, e eu sou a professora Daniele e estou aqui para mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos falar sobre o sistema solar. Vamos entender ele como um todo. Mas, afinal de contas, o que é o sistema solar? A gente pode pensar como no nosso endereço, é a nossa localização no espaço. Na nossa casa, a gente diz onde é o nosso bairro, onde é a nossa cidade. O sistema solar, a gente pode pensar assim, sendo o nosso bairro e a Via Láctea, a nossa galáxia, seria a nossa cidade. Então, é o sistema que consiste em oito planetas e componentes da galáxia, meteoros e outras coisas. Então, como que surgiu o sistema solar? Então, o sistema solar, a princípio, era uma nebulosa solar, que ali, com o passar do tempo, houve uma explosão. Então, como a gente já viu em aulas anteriores, esse evento causou uma expansão. E essa modificação de gases, de explosões, de temperatura, foram causando e formando aí os planetas e causando esse afastamento que fez o sistema solar ter esse formato achatado. Nós podemos ver ali que então no começo ele era um colapso da nebulosa, então era uma nebulosa solar, de uma estrela, nossa estrela, o Sol. Logo então ele formou o protossol, que é um disco de protoplanetário. Então quando ele começou a se formar num sistema. E depois, o próprio vento solar foi soprando esses planetas, esses astros, para a órbita do Sol. Mas a sua força é tão grande que mantém todos ali em torno do Sol. Então, os planetas, os satélites naturais e além de outros elementos ali do sistema solar. Então, hoje o que a gente vê é o sistema solar atual, em torno do Sol, o Sol e os planetas. Nessa formação, houve planetas que entraram para um conjunto de planetas rochosos e outros, os planetas gasosos. Vamos ver quais são eles. Então, Mercúrio seria o planeta mais próximo do Sol. Ele é basicamente constituído por ferro e por essa característica dele, ele sofre esse deslocamento no seu movimento, só que ele tem algumas curiosidades. Ele tem partes que nunca recebem a luz do Sol, então tendo até temperaturas abaixo de 100 graus negativos. E um outro lado que é super quente, com temperatura acima de 400 graus. Então, um planeta aí bem curioso a ser estudado. Muito bem. O segundo planeta, na ordem de distância do Sol, é Vênus. Vênus recebeu esse nome por conta da deusa do amor. Ele também é chamado de estrela d'alva, estrela do amanhã, pois ele é fácil de perceber no céu. É uma dos corpos celestes mais brilhantes. Então, olha lá, ele tem 95% do tamanho da Terra, 343 dias na Terra correspondem a um dia em Vênus, então é muito interessante esses dados. E já houveram aí mais de 20 missões para visitar o planeta e conhecer a sua composição. E em terceiro lugar, o nosso maravilhoso e incrível planeta Terra. Então, o planeta Terra é o que apresenta as condições, a temperatura adequada, a atmosfera e todo o ambiente necessário para se desenvolver a vida. Então, por isso que é tão importante a gente pensar também com relação à preservação do meio ambiente, a camada de ozônio, porque é o que faz do nosso planeta ser habitável, tá certo? E o quarto planeta, o planeta Marte, o planeta vermelho. Então, olha só, o planeta Marte, ele tem metade do tamanho da Terra,
24 horas e 37 minutos na Terra equivale a um dia. Então, é o que se aproxima do nosso horário, da nossa organização. E ele tem duas luas, Phobos e Deimos, que foi dado esse nome para representar a mitologia grega, que seria os filhos de Afrodite e de Ares. E esses nomes representam pânico e medo, certo? E então, Marte também causou aí algumas questões e muitas investigações sobre a possível vida neste outro planeta. Então, foi encontrado algumas substâncias que seriam só comprovadas se houvesse micro-organismos. Então, essa possível vida seria de micro-organismos, mas não foi confirmada ainda. A ciência diz para a gente ter um pouco de paciência e cautela, pois esses micro-organismos não significam que há possibilidade de ter vida nesse planeta. Ainda não. Vamos aguardar os próximos estudos, né? E então depois vem Júpiter. Júpiter é o gigante. Esse nome representa os deuses dos deuses. Então, ele é o maior planeta do Sistema Solar e ele já tem uma formação diferente. Ele é um planeta gasoso. Então, ele é basicamente composto por gases e líquidos. Certo? Então, ele é 11 vezes maior do que a Terra. Ele tem mais de 60 luas, 67 luas. Então, por ele ser maior, a sua força gravitacional é muito maior, então atrai esses satélites para próximo dele. Além de ser muito belo, né? Muito bonito de se observar. Essas colorações que a gente vê nas ilustrações são meramente ilustrativas, gente. Não significa que esses planetas têm exatamente essa cor. Porque no espaço, essa formação de gases, os líquidos, a própria pressão atmosférica é que vai mudando esses tons, tá certo? E o próximo também é um planeta gasoso, é Saturno. Então, Saturno tem 9,47 vezes maior do que o tamanho da Terra, e 10,7 horas da Terra correspondem a um dia em Saturno. Então, aí já é o contrário, parece que lá as coisas giram mais rápidas. E ele também tem 62 luas e 7 anéis. 29 anos terrestres equivalem a um ano em Saturno. Olha só que diferença. Então, isso tudo tem a ver com o movimento que o planeta faz e sua posição em relação ao Sol. E Urano? Urano também é um grande planeta, então ele é o penúltimo de proximidade do Sol. Ele é 3,69 vezes maior do que a Terra. Ele foi o primeiro planeta identificado por um cientista lá em 1700, alguma coisa, lá há muito tempo atrás, e aí que se surgiram os estudos sobre os planetas, sobre as posições deles com relação ao Sistema Solar. Ele possui 27 luas, 13 anéis e 17 horas da Terra correspondem a um dia em Urano. E por último, Netuno. Netuno também é um planeta gasoso, então basicamente formado por gases e líquidos, e ele tem uma curiosidade. Ele é tão gelado, então ele seria o mais longe, mais afastado do Sol. E ele é tão gelado que uma chuva lá seria uma chuva de nanodiamantes. Por causa exatamente dessa quantidade enorme de líquido e da baixa temperatura. Então, os eventos que acontecem na atmosfera de lá são bem interessantes. E aí causam essa chuva de nanocristais, seriam nanodiamantes, pequenas partículas. Então, a chuva não seria de água como aqui na Terra. Ele tem 3,5 vezes o tamanho da Terra, 16 horas na Terra correspondem a um dia em Netuno, e ele tem 14 luas, 6 anéis e 165 anos terrestres equivalem a um ano em Netuno. Então, ele
estar mais afastado do Sol, ele vai demorar mais tempo para completar essa volta no sistema solar. Ok? Então, revisando tudo isso que a gente descobriu sobre os planetas, vamos começar os registros. Pegue lá lápis, caderno, borracha e anote sobre a aula de hoje, ciências e a data. Certo? Anotaram lá? Então agora vamos para o nosso primeiro exercício. Conforme a ordem que eu fui apresentando os planetas para vocês. Vocês se lembram como é que a gente poderia organizar? Então anotem lá, olha só. Organizem a ordem dos planetas considerando a distância do Sol. Vou dar opções para vocês. Temos a opção A, Marte, Terra, Vênus e Mercúrio. Opção B, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Opção C, Vênus, Terra, Marte e Mercúrio. Vou deixar um tempo para vocês pensarem e a gente já volta para corrigir.
Vamos lá? Então, lembraram da ordem? Então, a resposta correta seria a letra B. Mercúrio, o planeta mais quente, mais próximo do Sol. Logo em seguida vem Vênus, a Terra, nós somos o terceiro na distância do Sol, e Marte. E, na sequência, os outros planetas. Então, dando continuidade, vamos lá, vamos pensar. O sistema solar é formado pelo Sol e pelos planetas, que giram ao redor. Além de outros corpos celestes, como a gente viu lá no começo, que quando houve o colapso gravitacional, todos esses corpos celestes foram espalhados e a força da estrela Sol é que aproximou esses planetas e eles funcionam nesse conjunto. Mas então, o que há no espaço? Quais são essas diferenças? Então, a principal diferença que a gente tem com relação ao Sol, com relação às estrelas e com relação aos planetas, é a produção de luz. Então, as estrelas são corpos celestes que têm muita energia, estão sempre em combustão. Então, por isso que elas têm luz própria. Os planetas não têm luz própria, né? Como nós, a gente pode perceber na prática, a gente precisa da luz de uma outra estrela, do Sol no caso. Mas o que mais a gente pode se perguntar sobre o sistema solar? Quais são os planetas do sistema solar? A gente já viu. O que são cometas e meteoritos? Quais a diferença entre as estrelas e os planetas? Então, a principal diferença é com relação à luz, certo? E sobre os meteoros e meteoritos. A gente já vai ver sobre isso também. Olha só, se vocês notaram na apresentação dos planetas, a gente falou sobre os 8 planetas, e quem se lembra, algum tempo atrás, por exemplo, eu no meu tempo de escola, aprendi que Plutão também era um planeta. Mas, decidido em conjunto, a comunidade científica, ele deixou de ser planeta. Por que será? Então, com o tempo, descobriu-se que Plutão era bem menor do que se pensava e parecia com outros corpos celestes, que não eram classificados como planetas. Plutão foi então denominado um planeta anão, uma nova categoria de corpos celestes ao lado de Ceres, que fica entre Marte e Júpiter. Então, por ele ser menor, ele não realiza tanta força gravitacional. Então, ele não tem a capacidade de um planeta como os demais do sistema solar. Então, ele ficava muito afastado e também com relação à localização dele, ele já não está tão próximo como os demais planetas. Então, ele foi classificado pela comunidade científica como um planeta anão. E a gente pode observar bem a diferença aqui. Olha só, a Terra com relação à Lua, se a gente pudesse colocar eles bem pertinho, Plutão e Ceres. Então, a proporção de tamanho entre a Terra e a Lua e os planetas anões, Plutão e Ceres, com as cores fictícias, como a gente já comentou. Lembram-se que em outra aula a gente falou um pouquinho sobre as constelações, sobre a formação das constelações no nosso céu. Então, as constelações, as posições das estrelas estão sempre fixas. Então, olha só, por causa dos movimentos da Terra, as constelações, quando observadas do nosso planeta, parecem mudar. Mas a posição de uma estrela em relação à outra é sempre fixa. Então, como os cientistas fazem isso? Foi calculado quadrantes, é como se o céu fosse todo mapeado, e nesses quadrantes tem sempre um desenho fixo. O que muda são os movimentos da Terra e os ciclos que a gente realiza. Então, no movimento dela de translação, que é o movimento em torno do Sol, vai mudar as estações do ano. Então, se você observar no céu, no início do inverno, você vai ver a constelação de Escorpião. Então, sempre no início de inverno, ela vai estar lá aparente. Por quê? Porque a inclinação do nosso planeta e o movimento de translação está propícia para apresentar esta constelação. Olha lá, se você observar o céu no início do inverno, poderá localizar as constelações representadas nessa ilustração. O Cruzeiro do Sul, o Sagitário, o Centauro. E sempre no oposto. Então,
Ao contrário dos planetas, as estrelas já têm luz própria, né? A gente já viu sobre isso. Então, sempre vai ser o oposto. Se no hemisfério sul é inverno, lá no hemisfério norte vai ser verão. Então, as estrelas, as constelações aparentes aqui serão diferentes das que estão aparentes lá. Então, aqui no início do verão, você vai poder localizar as constelações representadas na ilustração. Então, no verão, nós vamos ver essas constelações aqui, o Cão Maior, a constelação de Órion, que é bem popularmente reconhecida pelas Três Marias. Tá joia? Então, está ali uma ilustração fictícia. Como eu disse, as cores são só para a gente separar, diferenciar os planetas, e a gente pode observar bem os planetas que estão mais próximos do Sol e os mais distantes. O Júpiter bem grande com relação aos demais. Então, esse é o nosso sistema solar, o nosso endereço no espaço. E com relação ao movimento do Sol? Então, visto da Terra, o Sol parece maior que as outras estrelas. Mas, na verdade, o Sol não é considerado uma estrela tão grande. Isso é porque ele está mais próximo do nosso planeta. Mas há estrelas maiores do que o Sol. Então, ela não está tão próxima. O Sol está mais próximo da gente. As outras estrelas, a gente enxerga somente um feixe de luz, porque elas estão bem longe. Agora nós vamos ver aqui uma representação com relação aos tamanhos. Se a gente colocasse perto o Sol, a Terra e os planetas, olha lá, como que seria? Então, o Sol muito grande, muito quente. A gente já tem agora expedições da NASA estudando o Sol mais de perto, mas ainda é uma estrela a ser desvendada. Então, a gente sabe que esse colapso que fez surgir o Sistema Solar já aconteceu há 4,6 bilhões de anos atrás. Mas o que pode acontecer daqui para frente? Então, tudo isso é motivo de investigação, de estudo dos cientistas. Aqui também, olha, uma representação que a gente pode encontrar lá no Parque Newton Freire Maia. É o Parque da Ciência. É um parque muito bacana, tem essas áreas de exposições com essas representações. Então, mais uma vez, olha só o tamanho lá dos planetas. Muito engraçado também com relação aos planetas pequenos, como eles ficam quase que bolinha de gude perto dos maiores. E é um parque muito importante aqui para a nossa região. A partir de 2002 é que ele foi inaugurado como um espaço de divulgação de ciência e tecnologia. Esse nome foi dado em homenagem a um professor nosso aqui, do Paraná, que dedicou sua vida, acho que 52 anos de trabalho à Universidade Federal do Paraná, e um cientista, pesquisador. É um parque que tem visitas agendadas, então podem ser visitado por escola, pela comunidade, pela família, vale muito a pena. E nesse período de pandemia, como as visitas estão limitadas, eles ofertaram lives. Então, pelo modo online, também aconteciam eventos como observação dos céus à noite, com os fenômenos da superlua. Então, fenômenos astronômicos sempre são divulgados e feito aí a cobertura pelo pessoal do parque. Então, é bem bacana até para quem tem curiosidade, quem gostaria de acompanhar. E os outros corpos celestes do Sistema Solar. Então, aqui tem os asteroides. Eles parecem grandes rochas de formato irregular e se formaram durante a origem do Sistema Solar. Então, como nós vimos, tinham os planetas e os outros corpos celestes ali. Alguns se afastaram mais e outros ficaram mais próximos. Tudo devido à força gravitacional. Esse asteroide 951, Gaspra, que mede cerca de 20 quilômetros de comprimento. E os cometas, que se originaram nas áreas mais externas do Sistema Solar, de restos da formação desse sistema, e permanecem em órbitas distantes do Sol. Então,
como que é formado um cometa, né? Ele tem o núcleo, a cauda de gases e a cauda de poeira. Então, tudo que tem no universo é formado por gases, por poeira. Tanto é que dizem que nós somos somente poeiras no universo. Então, realmente, é tudo muito grande. E há uma diferença, então, dos asteroides, meteoritos, meteoros. Nós já vamos ver isso com mais detalhes. Olha só. Meteoroides, meteoros, meteoritos. Qual é a diferença entre eles? Então, pedaços de rochas vindo do espaço, quando ainda não estão, quando estão fora da atmosfera terrestre, eles são chamados de meteoroides. Então, quando eles ainda estão na órbita, tá? E, atraídos pela força gravitacional da Terra, caem com grande velocidade e, por causa do atrito com o ar, tornam-se incandescentes até serem destruídos. Esses rastros de luz na atmosfera são chamados de meteoros. Então, o meteoro é um fenômeno, não é um objeto. Então, é esse fenômeno de entrar na nossa atmosfera e iluminar, ter esse efeito de luz, que a gente já viu também que as pessoas costumam dizer estrela cadente, mas as estrelas não caem. Esse é um registro de um meteorito. Então, a partir do momento que ele entrou na atmosfera da Terra, ele é chamado de meteorito. Essa cratera deixada pelo meteorito é a cratera de Rolf, lá na Austrália, com cerca de 800 metros de diâmetro e 25 metros de profundidade abaixo do solo. Então, deixou uma marca aí no nosso planeta. Se a gente pensar sobre crateras, a gente lembra logo da Lua. A Lua é cheia dessas marcações de cratera. Por quê? Porque também no momento lá do colapso, da explosão, ela foi atingida pelos meteoritos. E ali também um exemplo do maior meteorito registrado no Brasil, na cidade de Monte Santo, lá na Bahia. Agora eu vou deixar para vocês um vídeo que vai explicar um pouquinho melhor sobre esse fenômeno, o meteoro. Meteoro é qualquer fenômeno atmosférico, luminoso ou mesmo acústico produzido em nossa atmosfera. Pode procurar um bom dicionário que é isso mesmo. Meteoro é um acontecimento, não um objeto. Meteoro, para a astronomia, é o efeito de produção de luz, principalmente por ionização na atmosfera, resultante da passagem de fragmentos, essencialmente rochas e minerais vindos do espaço. A maioria não passa de grãos bem pequenos. Esses objetos, antes de encontrarem a atmosfera, são chamados de meteoroides. A grande velocidade relativa com que se aproximam da Terra provoca um forte atrito do objeto com os gases da alta atmosfera. Os átomos desses gases e do material constituinte dos objetos em questão liberam elétrons e provocam um fenômeno chamado ionização, que é visto na forma dos traços luminosos de várias tonalidades. É quase um show pirotécnico. Quando os meteoroides são grandes o suficiente para atravessarem a atmosfera, sobreviverem a ela e caírem na superfície da Terra, passam a ser chamados de meteoritos. De tempos em tempos, ocorrem as chuvas de meteoros, que são o resultado da passagem da Terra por áreas ocupadas por fragmentos de cometas. Os cometas são formados por uma espécie de gelo sujo, isto é, grãos de material sólido em conjunto com gás carbônico e água solidificados em baixa temperatura. Na aproximação com o Sol, o material dos cometas esquenta e grãos se desprendem, ficando em sua órbita. Quando a Terra se aproxima da faixa onde estão esses restos dos cometas, muitos deles são atraídos e, ao penetrarem na atmosfera terrestre, produzem as chuvas de meteoros. Elas aparecem vindas de um ponto ou de uma região do céu bem definida, chamada radiante.
Assim, a chuva de meteoros, que parece vir da constelação do Leão, por exemplo, dá origem às Leonídeas, que podem ser vistas todos os anos por volta de 17 de novembro. Muita gente chama meteoro de estrela cadente e jura que estava olhando para a estrela no exato momento em que ela caiu do céu. Mas, infelizmente, essas explicações não fazem sentido, porque as estrelas estão muito, mas muito longe da Terra e são muitíssimo maiores do que o nosso planeta. O que essas pessoas veem são os meteoros, que acontecem aqui pertinho, entre 40 e 50 quilômetros de altura. Para quem acredita na sorte, nos pedidos feitos a cada estrela cadente, a minha sugestão é que vocês continuem a fazê-los. Mas por uma questão de precisão, passem a direcionar seus pedidos aos meteoros, porque os resultados serão os mesmos. Até o próximo programa. Viram então? Que interessante. Meteoro é um fenômeno luminoso antes de entrar na atmosfera da Terra. Quando ele entra, ou ele é totalmente desmanchado, né? Ele é destruído pela explosão, ou acaba caindo alguns fragmentos, e a gente já viu ali, deixa a cratera, e aí ele é chamado de meteorito. Então, lembrando, toda vez que for fazer um pedido, não é a estrela cadente, e sim ao meteoro, tá? Agora vamos falar do nosso satélite natural, a Lua, tão importante para a nossa vida também no planeta. A Lua é bem interessante, pois ela tem também um movimento diferenciado do movimento de rotação da Terra. Então, a face que aparece dela para nós aqui na Terra é sempre o mesmo lado. E a gente pode ver ali algumas manchinhas no formato dela, umas manchas mais escuras, outras mais claras. As mais claras seriam montanhas. E as mais escuras, as crateras, porque como a gente viu, a Lua sofreu também bastante impacto dos meteoros, meteoritos e outros corpos celestes. E ela tem aí um ciclo que super influenciou até na evolução da humanidade. Muitas civilizações se orientam e se orientam até hoje por essa mudança da Lua. Então ela começa lá na Lua nova. Então, sempre dizem assim, quando ela está em C, porque ela está crescente, e aí quando ela forma um D, ela está decrescente. Então, aí ela vai seguir o ciclo dela, mais ou menos de uma semana, quando ela é lua nova, uma semana que ela vai estar mostrando essa luminosidade. Depois vai mudando e ali ela vai fechar um ciclo de mais ou menos 29 dias. Vou mostrar para vocês um calendário lunar. Olha só que bacana. Então, ela também é chamada ali, quando a gente chama de lua crescente, de um quarto de lua, que é um pedaço do que está sendo iluminado pela luz do sol e que a gente consegue enxergar. Então, é exatamente isso, olha, mais ou menos uma semana no mesmo formato, tá? E aí, quando ela tá só um feixezinho de luz ali, a gente chama de minguante, que fica aquela bem a pontinha dela. Tá certo? E aí ela vai fechar no mês. Então, isso também ajudava nos calendários, ajudava na organização das civilizações, nas orientações, principalmente na agricultura. E a Lua influencia no nosso planeta, principalmente com relação ao que é líquido e gasoso. Sim, por causa da força também gravitacional que ela exerce sobre a Terra. Então, por isso que ela influencia nas marés. Então, as mudanças das marés, né, dos oceanos, tem sim a ver com o movimento da Lua. Vejam esse vídeo que também vai dar mais detalhes sobre o nosso satélite natural. A Lua é o nosso único satélite natural. Ela é o astro mais próximo da Terra e está a apenas 380 mil quilômetros daqui, aproximadamente. E até por isso é o único que foi visitado pelo ser humano diretamente.
Segundo as teorias mais aceitas, a Lua nasceu no início do processo de formação da Terra, depois do choque do nosso planeta com outro corpo que teria aproximadamente a metade do tamanho da Terra. Ou seja, mais ou menos o tamanho de Marte. Esse impacto teria acontecido há cerca de 4,5 bilhões de anos, resultando num número enorme de fragmentos orbitando a jovem Terra. Eles teriam colidido e se agregado para vir a formar a Lua. Com o tempo e atividades dinâmicas, ela adquiriu as características que conhecemos. As regiões claras têm montanhas e crateras, enquanto as regiões mais escuras são dominadas por áreas de baixa altitude ou ainda planícies da superfície lunar. Galileu, quando apontou sua luneta para a Lua em 1609, denominou as regiões escuras de mares e, por isso, essas regiões ostentam os nomes de Mar da Tranquilidade ou Mar das Chuvas. Sabe-se que há água na Lua, mas não em volume suficiente para essas formações. Quedas de corpos celestes como meteoroides, cometas e asteroides ao longo do tempo foram as responsáveis pelo grande número de crateras presentes em nosso satélite. A Lua é muito influenciada pela gravidade terrestre. É isso que a mantém em órbita. Também é a relação complexa entre planeta e satélite que resulta na sincronia entre os movimentos de translação e rotação da Lua em relação ao nosso planeta. Como resultado disso, ela exibe sempre a mesma face para nós. Há pequenas flutuações que fazem com que vejamos cerca de 60% da Lua aproximadamente. Assim, a face visível é maior do que metade da Lua. Mas se engana quem pensa que a Lua também não nos influencia. A toda ação corresponde uma reação igual e contrária. Esse é o terceiro princípio da dinâmica enunciado por Newton no século XVIII. A Lua deforma principalmente a parte fluida do nosso planeta, como a atmosfera e água, produzindo assim o fenômeno das marés. O Sol também dá sua contribuição, mas a Lua produz um efeito maior por estar mais perto da Terra. Pouco mais de uma dezena de homens já estiveram na Lua, instalando equipamentos para que nós possamos dizer que conhecemos razoavelmente bem a nossa companheira de viagem. Mas precisamos saber muito mais. Novas missões estão a caminho e talvez até uma base permanente para viagens mais audaciosas. O que está por vir? Nos vemos no ABC da Astronomia. Viram só que interessante? Já pensaram ter uma estação permanente na Lua para que a gente pudesse viajar? Quem sabe, né? Por enquanto ainda é um pensamento para o futuro, mas há muitas expedições. A Estação Espacial Internacional está próxima, mas ela não está fixada na Lua. Então, seria bem interessante esses estudos aí que pretendem formar uma base lá na Lua. Então, pensando sobre luas, sobre satélites naturais, a gente conversou sobre os outros planetas que também possuem os seus satélites naturais. Eu vou colocar agora para vocês um exercício que vai fazer a gente refletir sobre as luas. Olha só, número 2. Observamos que em alguns planetas o número de luas pode variar. Vamos identificar os planetas que mais possuem satélites naturais? Então, luas, satélites naturais, a gente está falando do mesmo corpo celeste aí. Então, eu vou dar um tempo para vocês copiarem e a gente já volta.
Então, agora vamos ver quais as possibilidades? Olha só, será que os planetas que têm mais satélites naturais são Júpiter, Marte, Netuno, ou Júpiter, Urano e Netuno, ou Júpiter, Saturno e Urano? Será que vocês se lembram? Vamos ver lá. Então, seria o terceiro conjunto ali, Júpiter com 67 luas, Saturno com 62 e Urano com 27. Anotem aí e a gente já volta. Então, tudo bem? Conseguiram corrigir lá? Então, bastante luas a ser observada aí nesses planetas. Uma coisa, um fato interessante também, que eu gostaria de passar para vocês, é que fazer o seu próprio calendário lunar também pode ser interessante. Você já começa aí a coletar dados e observar as mudanças com relação à Lua. E para finalizar a nossa aula, eu trouxe para vocês uma cientista nossa, uma cientista brasileira. Então, o nome dela é Duília de Mello. Então, uma professora de física e astronomia e vice-reitora da Universidade Católica da América, em Washington, nos Estados Unidos. Então, ela é brasileira, veio de uma origem humilde e conta que desde criança ela gostava de observar os céus. E hoje ela é reconhecida internacionalmente pelas suas descobertas. Ela estuda as bolhas azuis, que é uma espécie de maternidade das estrelas. E trouxe aí várias descobertas e hoje, inclusive, é pesquisadora da NASA. Olha só que bacana. Hoje ela vive nos Estados Unidos e leva aí uma representação de nós brasileiros. Uma mulher que estudou e decidiu se tornar cientista. Então, muito bacana isso pra gente, serve de inspiração. E eu espero que vocês continuem aí estudando também, observando os céus e qualquer novidade, qualquer algo interessante, mande para nós que a gente pode apresentar aqui. Eu agradeço a todos e hoje a nossa aula vai ficando por aqui.